Fala galera, Andrei do Entre Altos e Baixas na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Os fundos imobiliários estão passando por diversas mudanças, muito por causa da taxa Selic que já subiu e vai continuar subindo mais um pouco, isso impacta diretamente nos fundos imobiliários, também por causa de uma mudança cultural que vem acontecendo no Brasil em virtude da pandemia. E também por causa das altas da inflação que afetam diretamente os fundos imobiliários. Por isso, eu recebi uma pergunta lá no Instagram de um seguidor nosso que dizia o seguinte: chegou a hora de vender todos os fundos imobiliários e comprar um apartamento para alugar? E aí, o que você faria nesse caso? Então a gente vai discutir tudo isso, essas mudanças, e a gente vai compartilhar algumas dicas muito valiosas na hora de comprar fundos imobiliários. Bora pro vídeo! Então pessoal, a gente recebeu essa pergunta que foi muito bacana, pois nos trouxe essa ampla discussão para a gente avaliar. Chegou a hora de vender todos os fundos imobiliários e comprar um imóvel para alugar com esse valor, por causa dessa alta da rentabilidade dos aluguéis? A gente foi analisar essas informações e a gente realmente encontrou aqui essa notícia de que a média da rentabilidade do estado de São Paulo bateu em 5,7% bruto, né? Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, eu vou alugar ele em média por 570 reais, né? Isso de forma bruta, né? Porque eu vou pegar esse valor, se eu, de acordo com quanto eu recebo mensalmente, eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso, né? Então, lembrando que esse aluguel ele não é isento, né? Diferentemente dos dividendos dos fundos imobiliários que, por enquanto, até hoje, quando eu gravo esse vídeo, eles são totalmente isentos aí, tá? Então, essa é uma realidade do estado, da cidade de São Paulo principalmente, né? A gente foi comparar com algumas outras cidades, algumas outras capitais e a gente viu que realmente teve essa alta, mas é muito importante tu analisar isso de forma local, né? Porque normalmente você vai comprar um imóvel, tu vai comprar na tua cidade, né? Como é que tá na tua cidade? Eu falando por mim aqui, de Garibaldi, na Serra Gaúcha, um imóvel que em média aí tá uns 200 mil reais, tu vai estar alugando ele por 700 reais, mais ou menos, né? 700 a 800 reais, né? Isso vai dar uma rentabilidade ao ano de 4,2 a 4,6% mais ou menos, né? Aproximadamente aí. Então, quando a gente vai comparar essa rentabilidade, lembrando que ela é uma rentabilidade bruta, que possivelmente eu vou ter que pagar imposto sobre essa renda ainda, e aí vai ser de acordo com a minha alíquota lá, que pode ser 22, 20, né, sobre essa minha rentabilidade, quando eu trago isso para o cenário dos fundos imobiliários, a gente percebe que hoje, mesmo, por exemplo, fundos imobiliários como os de shoppings, eles vêm pagando num anos muito atípico, né? Num cenário péssimo para os fundos imobiliários de shoppings, mesmo assim eles vêm pagando 13,5%, 4%, 4,5%, né? Tranquilamente, fazendo caixa, se mantendo de forma segura e mesmo assim mantendo aí os pagamentos de dividendos nessa faixa aí, lembrando que esses dividendos já são líquidos. Se a gente for olhar isso já para outros tipos de fundos imobiliários, a gente vê que facilmente a gente supera essa média de 5%, 6%, né? Hoje não é difícil encontrar fundos de papel pagando mais de 1%, né, ao mês, então, o que nos daria uma rentabilidade de mais de 12% ao ano, né? E se a gente entrar em outros critérios para avaliar essa tomada de decisão, se eu vendo ou se eu não vendo, tem vários fatores que implicam na permanência nos fundos imobiliários, né? Porque toda a facilidade que a gente tem na gestão, né? Tu vai comprar um imóvel lá para alugar, aí tu vai ter que começar a fazer toda essa gestão, né? Que um inquilino te dá, né? Ou que um imóvel também vai te trazer. Além disso, né? Muitas pessoas não têm capacidade de comprar um imóvel de 200 mil reais ainda, né? Então, hoje com fundos imobiliários, se ele tiver 5, 10, 20 mil reais, ele já tem esses 5 mil reais rendendo, porque ele consegue comprar
cotas de fundo imobiliário. Então nem todo mundo iria conseguir vender as suas cotas e comprar um imóvel, né? E aí a gente entra na questão também da diversificação, né? Quando tu decide, bom, eu vou tirar todo o meu dinheiro e vou investir em um único imóvel. Quando eu faço isso, eu vou me tornar monoativo, né? Eu vou comprar um ativo apenas e eu vou ficar totalmente dependente de um inquilino apenas e eu vou estar passível do dia para a noite eu passar a ter uma inadimplência total e não receber aquele rendimento lá. Então são diversos fatores, né, que me fazem gostar muito de fundos imobiliários, e eu vejo que mesmo com essa alta da taxa Selic, os indicadores de inflação subindo também, que já subiram um monte, já tem uma inflação acumulada, também garantiu já uma certa um reajuste já nos rendimentos dos fundos imobiliários também. Muitos deles a gente vai sentir nos próximos meses aí nos reajustes de taxas aí de aluguéis dos fundos imobiliários, né? Então, por isso a minha resposta para essa pergunta é não, né? Eu jamais faria isso de vender todos os meus fundos imobiliários para comprar um único ativo, né? Já fiz em diversos momentos o contrário, né? Vendendo meus ativos que eu tinha físicos para comprar fundos imobiliários, pois eu entendi que se trata de algo muito melhor, muito mais rentável e com uma facilidade. Se amanhã eu quiser vender tudo e precisar desse dinheiro, em 2 dias, D mais 2, eles estão na conta. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aí. Então, para te não ter dor de cabeça com fundos imobiliários, eu vou passar algumas dicas agora que eu tenho certeza que vão te ajudar muito aí na hora da escolha. Então, a primeira grande dica é: procure fundos multi-inquilinos. O que isso significa? Que aquele fundo vai ter mais que um inquilino, né? Por que isso pode, se tu não fizer isso, por que isso pode te causar dor de cabeça? Eu vou dar um exemplo do fundo lá de Macaé, né? Que é o XP Corporate Macaé. Esse fundo aí, ele tinha apenas um inquilino numa laje corporativa gigante, né? Que era a Petrobras. E a Petrobras anunciou a saída desse fundo, desse espaço, né? Eles tinham lá mais de 1.400 colaboradores e anunciaram a saída da cidade de Macaé. O que isso ocasionou? Os cotistas viram a receita mensal cair, porque eles perderam um inquilino, o único inquilino que tinha lá, que injetava uma grana mensal no caixa muito boa, mas esse inquilino decidiu sair. E eles viram também o valor da cota despencar, porque o mercado começou a pensar assim, cara, eu vou sair, né? As pessoas começaram a vender as cotas, porque eles sabiam que não é fácil tu repor um inquilino, né? Que vai chegar aqui e vai assumir um prédio inteiro, né? Que estava até, de certa forma, estruturado para a Petrobras, né? Então, isso é importantíssimo aí na hora de avaliar a escolha. E por isso que a gente não pode ficar e não deve ficar exposto a um único inquilino, né? Eu gosto de usar um outro exemplo. A Ford, há pouco tempo atrás, anunciou a saída do Brasil, depois de mais de 100 anos. E aí tu imagina se o teu fundo imobiliário é um fundo que só tem a Ford como cliente. Então, a Ford decide abrir uma fábrica em tal lugar, esse fundo vai lá e constrói o galpão da Ford e a Ford começa a trabalhar. Perfeito, show de bola. E aí, depois de 100 anos no Brasil, a Ford anuncia a saída, né? Então, como é que tu vai repor todos esses clientes, todos esses galpões aí? Como é que tu vai fazer para locar novamente e voltar a ter uma renda, né, legal nesse sentido aí? Então, isso é muito importante tu levar em consideração. Então, além do multi-inquilino, próxima dica: seja multi-ativos, ou seja, não tenha apenas um ativo, né? Uma única estrutura física, né? Então, quanto mais ativos tiver, mais protegido tu vai estar, porque possivelmente tu vai ter outros inquilinos, né? Isso não é garantia. Às vezes tu tem multi-ativos, mas mono-inquilino, como poderia ser esse caso da Ford, né? Como eu falei. Mas quando tu está protegido em relação a diversos ativos e diversos inquilinos, isso já fica muito difícil de tu ter problemas, né? Para melhorar isso tudo, a terceira dica, que tu busque multi-regiões, ou seja, que esses fundos estejam espalhados
por diversas regiões do Brasil, e aí sim tu acaba sendo muito mais protegido, né? A gente consegue ver agora no cenário de pandemia como isso é verdade na prática. A gente tem alguns estados do Brasil nesse momento totalmente parados, então os shoppings, os segmentos de shoppings, lá está totalmente parado. No Rio Grande do Sul, eles já estão voltando a funcionar. E aí, isso, quando tu tem um fundo que está espalhado em todas as regiões aí do Brasil, tu consegue ter essa proteção, né? Então, esse é um exemplo que fica fácil da gente entender a importância da gente também estar espalhado em multi-regiões, né? Às vezes tu tem 2 shoppings, mas os 2 na mesma cidade, se o prefeito determinar o fechamento lá, travou, né? Então a tua receita vai ficar muito comprometida naquele mês. Tá? Então esse é um exemplo que fica fácil da gente entender a importância da gente buscar fundos multi. Tá? Enquanto a gente está vendo aqui, eu estou compartilhando algumas telas do site de Status Invest e do site Funds Explorer, tá? Que são sites que eu gosto muito de obter essas informações. É muito fácil de tu entender isso e na hora da escolha avaliar esses pontos aí. Tá? Isso com certeza vai garantir para ti uma vacância física muito menor, tá? Ou seja, tu vai ter muito menos espaços físicos vagos quando tu respeitar essas regras aí, e tu vai ter uma receita sempre mais garantida de certa forma. Tá bom, pessoal? Então essas foram as nossas dicas aí sobre fundos imobiliários, e eu queria reforçar contigo: se esse conteúdo for de valor, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreve no nosso canal caso tu ainda não seja inscrito, toca o sininho para receber as notificações, nos siga nas redes sociais e grande abraço, bora investir!